E nos próximos capítulos da novela Quem Ama Cuida, Pilar vai debochar de Adriana no pior momento possível, sem imaginar que poucos minutos depois dependera justamente da mulher que destruiu. A Vila estará no carro com o motorista, rindo ao ver Adriana andando pela rua, quando dois homens armados surgirão diante do veículo e transformarão aquela provocação em um pesadelo. Porém, o que Pilar não imagina é que Adriana aparecerá como elemento surpresa e salvar a sua vida diante de todos. A mocinha enfrentará um dos bandidos, impedirá que Pilar seja levada e deixará a família Brandão em choque. Mas a maior virada vira no falso abraço de gratidão. Enquanto Pilar ainda estiver tremendo de medo, Adriana pegar o celular da Vila sem que ninguém perceba. A maior reviravolta acontecerá quando esse telefone tocar na casa de Adriana. Do outro lado da linha, o primo do motorista morto cobrara dinheiro de Pilar e revelara que fez vários serviços sujos para ela, incluindo ameaçar Adriana na cadeia, atacar a barraca de flores de Otoniel e forcar a mocinha a se afastar de Pedro. E quando Maurício finalmente desbloquear o aparelho, Adriana encontrara o vídeo da queda de Arthur e Vera Diná empurrando o homem, agindo por ordem de Pilar, enquanto Ademir prometia fingir que não sabia de nada. Tudo começará com Pilar dentro do carro, olhando pela janela como quem observa o mundo de cima. O motorista conduz em silêncio, mas a Vila não perde a chance de transformar qualquer cena em veneno. Ao ver Adriana andando sozinha pela calçada, com roupa simples e expressão concentrada, Pilar solta uma risada seca. Olha ali, ela diz, apontando com o queixo. A infeliz da Adriana andando a pé. Parece até que voltou para o lugar certo dela. O motorista olha rápido, desconfortável. Dona Pilar. O que foi? Estou mentindo? Depois de tudo que ela aprontou, devia agradecer por respirar ar livre. Gente como ela nasceu para andar na sarjeta, não para sonhar com herança dos Brandão. Adriana não escuta a ofensa. Continua andando, tentando organizar a própria vida depois de anos de prisão. Ela carrega uma sacola pequena e pensa no abrigo onde pretende ajudar como voluntária. Quer fazer alguma coisa útil. Quer provar para si mesma que a cadeia não roubou tudo. Mas, do outro lado da rua, o destino prepara outra coisa. O carro de Pilar reduz em uma esquina mais vazia. De repente, dois homens aparecem diante do veículo. Um deles levanta a arma. O motorista freia com violência. O que é isso? Pilar grita. Meu Deus, o que é isso? O motorista levanta as mãos. Calma, calma. Um dos homens bate no vidro. Sai do carro agora. Pilar se encolhe no banco. Não sai. Eles vão me levar. Sai, o homem repete, mais agressivo. Sem alternativa, o motorista abre a porta devagar. O segundo bandido se aproxima dele. Há um empurra-empurra, um barulho seco e o motorista cai perto da calçada. Pilar solta um grito que atravessa a rua. Socorro! Alguém me ajuda! Adriana vira a cabeça no mesmo instante. Reconhece Pilar dentro do carro, branca de medo, presa como uma presa fácil. Um dos homens entra no lugar do motorista. O outro dá a volta, tentando puxar Pilar para fora. Por um segundo, Adriana fica parada. Pilar e a mulher que ajudou a destruir sua vida. Pilar e a mulher que riu enquanto ela era chamada de criminosa. Pilar e a mulher que a teria deixado morrer sem piscar. Mas Adriana não e Pilar. Droga, ela sussurra, e corre. O homem já liga o carro quando Adriana chega pela lateral, abre a porta com forca e segura o biraco dele. Ele tenta reagir, mas ela usa a surpresa a seu favor. Anos atrás das grades ensinaram mais do que paciência. Ensinaram defesa, rapidez e a diferença entre medo e impulso. Fica quieto, ela rosna. Eu aprendi umas coisas onde você não ia durar uma semana. O bandido tenta puxar a arma, mas Adriana bate no pulso dele. O objeto cai no assoalho. O outro homem, vendo a confusão, hesita por um segundo e corre quando escuta a pessoa se aproximando. Adriana segura o primeiro pelo colarinho e o empurra para fora do carro. Um homem da rua ajuda a imobilizá-lo. Pilar desce tremendo, quase sem conseguir ficar de pé. Você me salvou. Adriana olha para ela, ofegante. Não confunda as coisas. Por que fez isso? Você deve me odiar mais do que qualquer pessoa. Eu odeio o que você fez. Mas não vou virar você. Pilar, ainda em choque, se aproxima como se fosse abraçar Adriana. A mocinha percebe a chance em uma fração de segundo. Pilar está vulnerável, distraída, com a bolsa aberta e o celular mal preso no bolso lateral. Adriana permite o abraço por apenas um instante.
Quando Pilar toca seus ombros, Adriana desliza a mão, pega o aparelho e o esconde dentro da própria bolsa. Depois se afasta. Eu te salvei porque justiça não e linchamento. Mas não pense que isso muda nada. Pilar tenta recuperar a pose, mas não consegue. Eu vou recompensar você. Adriana ri baixo. Guarde seu dinheiro. Vai precisar para advogado. Nesse momento, carros param. Gente sai de lojas próximas. Ulisses chega primeiro, seguido por Silvana, Tago, algumas das filhas de Pilar, pouco depois, Ademir, que havia sido avisado por alguém da família. Todos olham para Adriana como se tivessem visto uma impossibilidade. Adriana encara cada um. Olhem bem. A mulher que vocês chamam de criminosa acabou de salvar Pilar. Agora me digam, quem aqui teria feito o mesmo por mim? Ninguém responde. Dina, escondida entre os familiares, evita o olhar dela. Adriana aponta para o grupo. Um de vocês sabe exatamente o que aconteceu com Arthur. E eu vou descobrir. Mais cedo do que imaginam. Ela vira as costas e caminha até o motorista caído, ajudando as pessoas que chamam socorro. Pilar, ainda sem perceber a perda do celular, fica olhando Adriana com uma mistura de medo e humilhação. Pela primeira vez, a vila foi salva por quem ela tentou destruir. E isso dói quase tanto quanto a vergonha. Quando a ambulância chega, Pilar tenta recuperar o comando da cena. Ela ajeita o cabelo, passa a mão no casaco e fala com os socorristas como se tivesse sido apenas uma vítima elegante de um susto qualquer. Mas a rua inteira viu outra coisa. Viu Pilar gritar, viu Adriana correr, viu a mocinha derrubar um bandido e viu a família Brandal chegar tarde demais. Uma mulher que acompanhou tudo comenta. Se não fosse essa moca, levavam Pilar. Outro homem completa. E olha que Pilar sempre falou mal dela. Essas frases queimam mais do que Pilar admite. Ela tenta interromper. Chega de conversa. Eu preciso ir para casa. Mas Silvana se aproxima, impressionada. May, você tem que admitir. Adriana salvou você. Pilar se vira com raiva. Eu não tenho que admitir nada. Ela fez isso porque queria plateia. Tago olha para Adriana se afastando. Não parecia. Parecia que ela podia ter deixado tudo acontecer e escolheu ajudar. Pilar odeia ouvir aquilo. Porque a pior derrota da vila não é ter sido atacada. E ter sido comparada com Adriana e sair menor. A mocinha, que deveria estar quebrada depois da cadeia, aparece diante de todos como a única pessoa capaz de agir. Pilar, que sempre se apresentou como senhora da razão, surge tremendo, egoísta, preocupada consigo mesma. Ademir chega perto do corpo do motorista, fala com um policial e tenta transformar a tragédia em controle. Minha família vai colaborar com tudo. Mas quando olha para Pilar, percebe que ela está inquieta demais. Ela não chora pelo motorista. Não pergunta se ele tem família. Não quer saber quem eram os assaltantes. Ela apenas toca a bolsa de novo, abre, fecha, procura algo e desfarca. Ademir percebe. O que você perdeu? Nada. Pilar. Eu disse nada. Dina, que escuta de longe, fica nervosa sem entender o motivo. Brigitte observa May e fala baixo para André. Ela não está com medo do assalto. Está com medo de outra coisa. André acompanha o olhar dela para a bolsa vazia. Então essa outra coisa pode ser mais perigosa que o assalto. Pilar escuta a frase e se vira. Você não tem nada melhor para fazer do que me vigiar. André não recua. Tenho. Descobrir porque toda vez que uma prova aparece, alguém da sua casa entra em pânico. Ademir corta a conversa, tentando impedir que a rua vire tribunal. Basta. Todos para casa. Mas a semente está plantada. A família Brandal sai daquele local com duas perguntas grudadas na cabeça. Por que Adriana salvou Pilar, e por que Pilar parece mais apavorada com o que perdeu do que com o homem que morreu. Mais tarde, Adriana chega ao abrigo de desabrigados onde pretende trabalhar como voluntária. O lugar está cheio, com gente precisando de comida, roupa, cuidado e escuta. Ela se oferece para ajudar em atendimento simples, organiza maçãs improvisadas e tenta se manter ocupada. Então vê Pedro. Ele está ajudando uma senhora a sentar, com mangas arregacadas e rosto cansado. Quando levanta os olhos e encontra Adriana, parece esquecer o barulho do lugar. Adriana. Ela também para. A lembrança vem como golpe, os dois se conhecendo em um abrigo, a cumplicidade antes da queda de Arthur, as promessas quebradas, a separação forçada, as cartas que ela nunca enviou. Pedro se aproxima devagar.
Eu soube que você saiu, mas não sabia se podia procurar você. Talvez eu também não soubesse se queria ser encontrada. Ele engole seco. Você está linda. Adriana sorri com tristeza. Não diga isso como se 6 anos tivessem sido leves. Não foram. Eu sei que não foram. Você não sabe tudo. Pedro percebe algo na voz dela. Então me conta. Adriana quase fala. Quase abre a ferida que guardou por anos, o homem que a visitou na cadeia, a ameaça contra Otoniel, a barraca de flores quebrada, a ordem para se afastar de Pedro se quisesse proteger a família. Ela chega a respirar para contar. Mas Pedro fala primeiro. Eu nunca parei de procurar quem fez aquilo com Arthur. Eu juro. Adriana coloca a mão no bolso, sente o celular de Pilar e pensa no aparelho como uma pequena bomba escondida. Nem eu. Descobrir quem empurrou Arthur virou a missão da minha vida. Pedro percebe o brilho nos olhos dela. Você descobriu alguma coisa? Ainda não. Mas algo me diz que a verdade está mais perto do que nunca. Enquanto isso, na mansão, Pilar finalmente percebe que seu telefone sumiu. Ela vira a bolsa pelo avesso, abre gavetas, grita com empregados e acusa o motorista morto antes mesmo de saber oficialmente o destino dele. Onde está meu celular? Tem muita coisa importante ali. Ulisses entra, com o telefone no ouvido. O rosto dele está fechado. Pilar. Não agora. Eu preciso achar meu telefone. O hospital ligou. Ela para. E seu motorista não resistiu. Pilar fica imóvel por um segundo, mas não por tristeza. Por irritação. Motorista se arruma outro. Celular, não. Aquele aparelho tem mensagens, contatos, coisas que não podem cair em mãos erradas. Ulisses se assusta com a frieza. Você ouviu que o homem morreu? Eu ouvi. E ouvi também que o primo dele pode aparecer querendo dinheiro. Que primo? Pilar percebe que falou demais. Nada. Ulisses se aproxima. Pilar. O primo dele fez alguns serviços para mim. Coisas pequenas. Que tipo de coisas pequenas? Não me olhe assim. Você também já sujou as mãos. Ulisses fica tenso. Se esse sujeito ligar para o seu telefone. Pilar leva mal à boca. Meu Deus. O telefone. Na casa de Otoniel, Adriana coloca o aparelho de Pilar sobre a mesa como se fosse uma prova de crime. Maurício chega curioso. Isso e o que eu estou pensando? Celular da Pilar. Você roubou? Ela me abraçou. Digamos que eu aceitei a gratidão com juros. Maurício quase sorri, mas entende a gravidade. Se descobrirem. Não vão descobrir se você me ajudar. A senha? Não tenho. Maurício pega o aparelho, examina, conecta ao computador e começa a trabalhar. Adriana anda de um lado para o outro. Elisa pergunta se ela encontrou Pedro no abrigo. Adriana responde sem olhar. Encontrei. E quase contei tudo. Maurício olha de relance. Sobre a chantagem? Sim. Você precisa contar. Eu sei. Pedro tem o direito de saber que você não se afastou porque quis. Adriana para. E se for tarde? Antes que Maurício responda, o celular de Pilar toca. Número restrito. Os dois congelam. Atende? Pergunta Maurício. Adriana pega o aparelho. Grava. Ela atende, engrossando a voz. Pois não. Do outro lado, um homem furioso fala rápido. Escuta aqui, Pilar. Meu primo morreu por tua culpa. Acho bom tu separar uma bela grana, porque se eu abrir a boca, conto todos os serviços que fiz para você. Adriana fica em silêncio. Maurício arregala os olhos. O homem continua. Não pensa que eu vou ficar quieto. Eu sei da cadeia, da banca de flores, do recado para afastar a tal Adriana do advogado. Eu sei demais. Adriana encerra a chamada antes que a voz fale. Maurício sussurra. Você ouviu? Ouvi. Eram eles. Pilar mandou atacar, o vô mandou te ameaçar. Adriana aperta o telefone. Agora eu tenho fio. Maurício quer comemorar, mas Adriana levanta a mão. Ainda não. Uma ligação gravada pode mostrar sujeira, mas Pilar vai dizer que era golpe, que era chantagem, que qualquer um podia inventar aquilo. Então precisamos do aparelho aberto. E precisamos saber se esse homem tem mais prova. Maurício olha para o número restrito no registro. Não dá para retornar. Mas ele vai ligar de novo. Chantagista não liga uma vez só.
Enquanto isso, Pilar anda pela mansão como se cada parede tivesse ouvido o que ela disse. Ela tenta ligar para o próprio número por outro aparelho, mas a chamada cai. Tenta rastrear pelo computador, mas erra a senha. Manda Ulisses falar com um contato na polícia para saber se algum pertence foi recolhido no local do assalto. Ulisses volta com a pior resposta. Nada. Nem bolsa, nem documento, nem telefone. Então alguém pegou. Pode ter sido um dos bandidos. Pilar para no meio da sala. Não. Se os bandidos tivessem pegado, já teriam tentado vender ou pedir dinheiro. Esse silêncio e pior. Ademir entra e fecha a porta. Que silêncio. Pilar demora para responder. Meu celular sumiu. Ademir empalidece pouco, o suficiente para ela notar. O que tinha nele? Coisas. Que coisas, Pilar? Ela baixa a voz. Contatos. Mensagens antigas. Fotos. Talvez alguns vídeos. Ademir se aproxima com um cuidado que parece ameaça. Você guardou o vídeo? Eu guardo garantias. Você sabe como esse mundo funciona. Não me diga que você manteve alguma coisa sobre Arthur. Dina, do corredor, escuta o nome de Arthur e quase deixa uma bandeja cair. Pilar percebe a presença dela. O que você está fazendo aí? Nada. Eu só ia levar água. Então leve e suma. Dina obedece, mas sai com o rosto deformado pelo medo. Na cozinha, ela se apoia na pia e tenta respirar. Há anos, tenta fingir que aquela noite não existiu. Mas o nome de Arthur sempre volta como uma mão no pescoço. Se o celular de Pilar caiu nas mãos erradas, não é só Pilar que corre perigo. Dina também corre. E Ademir corre junto. Na sala, Ademir fala quase sem mover os lábios. Se esse aparelho aparecer, você vai dizer que foi adulterado. E se tiver minha voz? Voz se imita. E se tiver imagem? Ademir fica em silêncio. Pilar entende que nem ele tem resposta pronta. Eu preciso achar esse telefone antes de todo mundo. Quem chegou perto de você depois do assalto? Pilar pensa. Socorristas, policiais, Silvana, Ulisses, e então a lembrança corta sua mente, o abraço de Adriana. Ela fecha os olhos. Adriana. Ademir aperta a mandíbula. Você está dizendo que aquela mulher salvou sua vida e roubou seu celular no mesmo minuto? Estou dizendo que Adriana aprendeu a sobreviver. E eu subestimei isso. Pela primeira vez, Pilar fala o nome da rival sem desprezo. Fala com medo. No dia seguinte, Adriana volta ao abrigo decidida a conversar com Pedro. Ela precisa contar a verdade antes que o telefone de Pilar mude tudo. Pedro chega apressado, sem celular, sem perceber que Bruna o segue minutos depois para entregar o aparelho esquecido. Adriana o chama em um canto. Pedro, você precisa saber por que eu terminei tudo. Ele fica sério. Eu sempre soube que tinha algo errado. Um homem me procurou na cadeia. Ele disse que se eu não me afastasse de você, minha família pagaria. Lembra quando quebraram a barraca de flores do meu avô? Pedro fecha os olhos, como se uma peça antiga finalmente encaixasse. Foi ameaça. Foi. Eu tive medo. Eu estava presa, Pedro. Eu não podia proteger ninguém. Você devia ter me contado. Eu não podia. Adriana. Ele toca a mão dela. O gesto quase derruba os dois. Mas antes que continuem, um voluntário aparece. Doutor Pedro, tem uma moca procurando o senhor. Pedro olha para a entrada e vê a Bruna com o celular dele. Adriana acompanha o olhar. Bruna se aproxima, beija Pedro diante de todos e fala alto o suficiente para Adriana ouvir. Você esqueceu o celular em casa, meu amor. Adriana fica paralisada. Meu amor, ela repete baixo. Pedro tenta se afastar. Bruna, agora não. Eu posso ajudar aqui também. Não e uma boa ideia. Vai para casa. Bruna percebe Adriana e sorri com veneno discreto. Ah, entendi. Quando Bruna sai, uma voluntária, sem maldade, comenta perto de Adriana. Aquela é a esposa do Dr. Pedro. Ele não te contou? Adriana sente o rosto perder a cor. Pedro volta correndo. Eu posso explicar. Você está casado? Não e como parece. Casado costuma ser exatamente como parece. Eu não sou feliz com ela. E você quem eu amo. Adriana recua, ferida. Então devia ter resolvido isso antes de me olhar como se eu ainda fosse sua. Pedro tenta segurar a conversa, mas precisa sair.
Diz que o pai receberá um prêmio naquela noite em uma grande cerimônia de advogados, com imprensa, empresários e a família Brandão inteira. Adriana para de chorar. Ademir vai receber um prêmio? Sim. Interessante. Pedro percebe a mudança. Adriana, o que você está pensando? Estou pensando que talvez a verdade goste de plateia. Ela volta para casa e encontra Maurício ainda trabalhando no celular. O aparelho toca de novo. Número restrito. Agora a gente grava direito, diz Maurício. Adriana atende com a voz disfarçada. Pilar aqui. O homem do outro lado cospe as palavras. Eu não estou brincando. Ou você paga, ou eu conto para a polícia que você pagou para Zeni atacar Adriana dentro da cadeia. Conto que você mandou quebrar a barraca do velho. Conto que mandou eu ameaçar a Moca para ela largar Pedro. E se quiser, conto coisa pior. Adriana segura a respiração. Que coisa pior? Você sabe muito bem. Coisa de Arthur. Maurício cobre a boca, chocado. Adriana encerra a chamada. Desbloqueia esse celular agora. Maurício trabalha mais alguns minutos, até que a tela finalmente abre. Eles vasculham mensagens, fotos, áudios e pastas escondidas. Encontram conversas com Ademir, pagamentos suspeitos, nomes de capangas. Mas nada prepara os dois para a galeria bloqueada com senha secundária. Maurício quebra o acesso. Um vídeo aparece. O nome do arquivo e apenas uma data. Adriana clica. A imagem mostra o quarto de Arthur na noite da tragédia. A câmera parece ter sido posicionada por alguém que queria garantia contra todos. Arthur aparece nervoso. Dina entra, olhando para trás. Pilar surge ao fundo, fora do foco, mas sua voz é clara. Dina, faz logo. Empurra, Arthur não pode mudar o testamento. Dina chora. Eu não queria fazer isso. Faz. Arthur tenta se levantar. Dina, tomada por pânico, o empurra. A imagem balança. Em seguida, Ademir aparece na porta, branco, e diz: Pode ficar tranquila. Eu vou fingir que não sei de nada. O vídeo termina. Adriana fica sem ar. Maurício se levanta. Foi a Dina. Por ordem da Pilar. E Ademir sabia. Adriana fecha o computador por um segundo, como se precisasse segurar o mundo no lugar. Hoje e o prêmio do Ademir. Maurício entende. Você vai mostrar-la. Eles me condenaram em público. Eu vou devolver em público. Maurício, porém, segura o computador antes que ela saia. Calma. Se você entrar lá só com o vídeo no celular, Ademir manda apagar, manda tomar seu aparelho, chama a segurança, diz que montagem. Você precisa entrar com tudo pronto. O que você sugere? 3 cópias. Uma comigo. Uma com você. Uma em nuvem. E mais uma enviada para alguém da imprensa antes de você subir no palco. Adriana olha para o irmão com orgulho. Você está aprendendo rápido. Aprendi com Pilar. Só que do lado certo. Eles passam as horas seguintes montando a armadilha. Maurício separa o trecho exato do vídeo, a voz de Pilar mandando Dina agir, o empurrão, e a frase de Ademir prometendo fingir que não sabe. Adriana insiste para não cortar demais. Não quero parecer que manipulei. Então mostramos o antes e o depois. Mostra Arthur vivo, Dina entrando, Pilar dando a ordem e Ademir chegando. Sem truque. Maurício concorda. Ele também separa o áudio do chantagista em outro arquivo. Adriana decide que não vai usar tudo de uma vez. Primeiro, o vídeo de Arthur. Depois, se Pilar tentar negar, a ligação entra como segunda pancada. Uma bomba de cada vez, diz ela. Elisa, que acompanhava tudo calada, finalmente pergunta. Filha, você tem certeza de que quer fazer isso diante de todo mundo? Adriana olha para May. Foi diante de todo mundo que eles me chamaram de criminosa. Foi diante de todo mundo que Pedro aprendeu a duvidar de mim. Foi diante de todo mundo que Pilar construiu essa mentira. Se eu mostrar só para a polícia, eles compram tempo. Se eu mostrar para a cidade inteira, eles perdem o controle. Otoniel segura a mão dela. Seu pai teria orgulho. Adriana engole o choro. Eu não quero orgulho hoje. Quero justiça. Enquanto isso, na mansão, Pilar confirma sua suspeita. Ela manda Ulisses procurar imagens de câmeras perto da rua. Uma delas mostra Adriana se afastando depois do abraço, com a mão indo para a bolsa. A imagem não é nítida o bastante para provar nada, mas é suficiente para Pilar entrar em pânico. Foi ela.
A miserável está com meu telefone. Ulisses tenta pensar como aliado, mas também como homem que quer sobreviver. Então vamos chamar a polícia e acusa-la de roubo. Pilar dá um tapa na mesa. E entregar para a polícia a pergunta que eu mais quero evitar? Não seja burro. Se denunciarmos o celular, vão perguntar o que tinha nele. Então o que fazemos? Vamos até a casa de Otoniel. Ademir impede. Não. Você vai ficar quieta. Se for lá agora, confirma que o aparelho é importante. A melhor saída e a cerimônia. Todo mundo estará olhando para mim. Adriana não ousaria aparecer. Diná, no canto, murmura. E se ela aparecer? Pilar encara a mulher. Então você cala a boca. Seja qual for a pergunta, você não sabe de nada. Diná responde com a voz quebrada. Eu não aguento mais. Vai aguentar. Porque se você cair, cai sozinha. Essa frase destranca o medo de Diná. Ela percebe que Pilar nunca pretendeu protegê-la. Pretendeu usá-la. E esse detalhe será decisivo quando a verdade explodir. Diná não vai defender Pilar por lealdade, porque Pilar acabou de provar que não tem lealdade por ninguém. Horas depois, o salão da premiação está cheio. Advogados importantes, empresários ricos, jornalistas, câmeras e convidados circulam como se todos estivessem ali para celebrar a justiça. Ademir entra sorridente, vestido com cuidado, pronto para receber aplausos. Pilar chega logo depois com os filhos, Ulisses, Fábia, Silvana, Tago, Diná e outros membros da família. Ademir merece, diz Pilar. Depois de tudo que fez por nós. Brigitte, ao lado, murmura. Ele do mal, Mei. Pilar lança um olhar duro. Cala a boca. Pedro chega com Bruna, Carmita e André. Está inquieto. Depois do encontro com Adriana, nada parece caber dentro dele. Bruna tenta segurar seu biraco, mas ele se solta com delicadeza fria. O mestre de cerimônia chama Ademir ao palco. Recebemos agora o Dr. Ademir Santana, homenageado por sua trajetória brilhante na advocacia. O salão aplaude. Pilar se levanta. Esse é o melhor advogado do Brasil. Ademir pega o prêmio, sorri para as câmeras e começa. Eu agradeço à minha família, aos meus colegas e a todos que acreditam na justiça. Uma voz corta o salão. Podem parar com essa palhaçada. Todos viram. Adriana entra pelo corredor principal, elegante, firme, com um vestido escuro e o rosto erguido. Não parece a mulher que saiu da cadeia dias antes. Parece alguém que atravessou o inferno e voltou com prova nas mãos. Os fotógrafos disparam. Pedro se levanta, emocionado. Adriana. Bruna sussurra. Não acredito. Pilar fica livida. O que essa mulher está fazendo aqui? Ademir tenta manter o controle. Seguranças, retirem essa pessoa. Adriana sobe ao palco antes que alguém toque nela. Ninguém vai me tirar daqui. Eu fui autorizada a mostrar uma gravação. Que gravação? Pergunta Ademir, agora menos firme. Adriana olha para ele. A gravação que você ajudou a esconder. O telão se acende. Pilar leva a mão ao peito. De onde veio isso? Diná, ao ver o primeiro frame do quarto de Arthur, começa a tremer. Não. O vídeo passa diante de todos. Arthur. Diná. A voz de Pilar mandando. O empurrão. Ademir aparecendo na porta e prometendo fingir que não sabe de nada. O salão inteiro fica em silêncio antes de explodir. Assassinos, alguém grita. Chamem a polícia. Ademir tenta pegar o microfone. Isso e montagem. Uma fraude. Adriana aponta para a tela. Então entregue seu celular, seus arquivos e sua agenda para a perícia agora. Se montagem, prove. Diná entra em pânico. Eu não queria. Eu só fiz porque Pilar mandou. Pilar vira para ela, furiosa. Fica quieta, infeliz. Mas e tarde. A frase saiu. Os jornalistas estão gravando. Pedro sobe ao palco, encara o pai e fala alto. Eu exijo que os três sejam investigados agora. Ademir, Pilar e Diná. Os três. Ademir olha para o filho como se tivesse sido traído. Pedro, você não vai fazer isso comigo. Você fez pior com uma inocente. Bruna tenta puxar Pedro pelo biraco. Para com isso. Você vai destruir sua família. Pedro se solta. Essa não e minha família se passou anos destruindo a mulher que eu amo. Bruna fica paralisada. A mulher que você ama? Pedro olha para Adriana. Sim.
Eu amo Adriana. E eu quero o divórcio. O salão reage de novo, mas Adriana não deixa o romance engolir a cena. Ela olha para Pedro com olhos molhados, mas volta para o microfone. Hoje não é sobre amor. E sobre justiça. Eu passei anos atrás das grades por uma mentira. Fui ameaçada para me afastar de Pedro, tive minha família atacada, vi meu nome ser cuspido por gente que sabia a verdade. Hoje todo mundo viu. Pilar tenta fugir pela lateral, mas Ulisses hesita em ajudá-la. Pela primeira vez, ele calcula se proteger Pilar ainda vale o risco. Fábia se afasta dele. Silvana puxa Tago para longe. Brigitte chora em silêncio, sem saber se sente alívio ou vergonha. Dina cai sentada, repetindo. Foi Pilar. Foi Pilar. Ademir encara a plateia que antes o aplaudia e agora o vaia. O prêmio em sua mão parece uma piada. Adriana se aproxima o suficiente para ele ouvir. Você sabe que vai perder muito mais que esse troféu, não sabe? Ele tenta responder, mas as palavras falham. Pedro pega o celular e liga para a polícia diante de todos. Adriana entrega uma cópia do vídeo a um jornalista e outra a Pedro. Não quero que isso suma. Não vai sumir, Pedro promete. Adriana encara Pilar, que agora está cercada por perguntas. Você me chamou de golpista quando eu estava andando na rua. Minutos depois, eu salvei sua vida. E mesmo assim, foi o seu telefone que salvou a minha. Pilar cospe. Você roubou meu celular. Adriana responde. Eu recuperei a minha verdade. A polícia chega ao evento pouco depois. Dina tenta se explicar. Ademir exige respeito. Pilar grita que tudo uma armação. Mas nada disso muda a imagem que todos acabaram de ver. O vídeo já circula nos celulares dos convidados, já está nas mãos da imprensa e já chegou a pessoas que Pilar não consegue comprar em poucos minutos. Um delegado se aproxima de Pedro e pede calma, mas o próprio Pedro entrega o caminho. Tem a gravação original, tem cópia, tem áudio de chantagem e tem testemunha. Eu quero que tudo seja recolhido agora. Ademir tenta usar a velha autoridade. Você não vai tratar seu pai como criminoso. Pedro responde sem elevar a voz. Eu estou tratando um criminoso como criminoso. Essa frase corta mais do que um grito. Bruna percebe que perdeu Pedro naquele exato segundo. Não por causa de Adriana apenas, mas porque Pedro escolheu uma verdade contra a própria casa. Ele não está mais dividido entre duas mulheres. Está dividido entre a mentira que sustentou sua família e a mulher que pagou por essa mentira. Pilar tenta se agarrar a Silvana. Filha, diga alguma coisa. Você sabe que isso é absurdo. Silvana olha para o telão, onde a imagem congelada ainda mostra Dina perto de Arthur. Eu não sei mais nada, May. Fábia também se afasta. A senhora sempre disse que protegia a família. Pilar tenta responder, mas não encontra uma frase que não pareça confissão. André se aproxima de Brigitte, que está tremendo. Você está bem? Não. Mas eu sabia que tinha alguma coisa podre. Eu sentia. Então agora segura firme. Porque quem falou a verdade antes vai ser chamado de louco por quem mentiu por anos. Brigitte enxuga o rosto. Eu não vou calar mais. Dina escuta isso e levanta os olhos. Ela vê a Pilar tentando empurrar tudo para cima dela, vê a Ademir tentando salvar o próprio nome e entende que está sozinha. Quando o delegado pergunta se ela quer falar acompanhada de advogado, Dina olha para Adriana. Eu quero contar. Mas eu quero que conste que Pilar mandou. Eu não acordei querendo matar ninguém. Pilar grita. Sua ingrata. Dina responde pela primeira vez sem medo completo. Ingrata? Você me usou e depois disse que eu cairia sozinha. Essa troca confirma para a plateia que aquilo não é montagem comum. São pessoas que sabem demais reagindo como culpadas. E Adriana percebe que o vídeo fez mais que mostrar uma cena antiga. O vídeo quebrou o pacto de silêncio entre eles. Pedro se aproxima de Adriana novamente. Eu sinto muito. Por qual parte? Por todas. Por não ter descoberto antes. Por ter me casado tentando enterrar você. Por ter deixado meu pai chegar tão longe. Adriana respira fundo. Eu ainda não consigo falar sobre nós. Eu espero. Eu esperei 6 anos por justiça. Não me peça para resolver amor em uma noite. Pedro concorda, com os olhos cheios de lágrimas. Eu não vou pedir. Mas vou lutar ao seu lado se você permitir. Adriana olha para o salão em caos. Pilar sendo cercada. Ademir perdendo a postura. Dina chorando. Bruna furiosa.
A imprensa devorando a cena. Então comece garantindo que esse vídeo vá para a perícia. Hoje mesmo. Na saída, Adriana passa por Bruna. A esposa de Pedro a encara com ódio. Você destruiu meu casamento. Adriana para. Não. Eu revelei uma verdade. Se o seu casamento não suportou isso, talvez já estivesse destruído antes de eu entrar. Bruna fica sem resposta. Do lado de fora, Maurício abraça a Irma. Você conseguiu. Adriana olha para a noite. Ainda não. O vídeo mostra a verdade, mas agora vem a guerra para fazer todo mundo pagar. E você está pronta? Ela pensa no motorista morto, no primo chantagista, na ameaça contra Otoniel, no rosto de Pedro, na voz de Pilar rindo dela na rua. Pensa em Arthur. Mais do que nunca. Na mansão, mais tarde, os Brandal estão em choque. Pilar tenta ligar para advogados. Ulisses pensa em fugir. Dina se tranca no quarto. Ademir recebe mensagens de colegas pedindo afastamento imediato. A premiação que deveria coroar sua carreira se transforma na noite em que sua máscara caiu. E, enquanto todos tentam apagar o incêndio, o vídeo já está na internet. A manchete aparece nos portais. Gravação exibida em prêmio de advocacia pode inocentar Adriana e incriminar família Brandal. Adriana vê a notícia em casa, ao lado de Otoniel, Elisa e Maurício. Não sorri como uma pessoa feliz. Sorri como alguém que, pela primeira vez em anos, sente o peso saindo um pouco do peito. Arthur, ela murmura. Agora eles vão ter que responder. Bom, pessoal, o que vocês acharam dessa virada de quem ama cuida? Adriana fez certo em salvar Pilar e mesmo assim usar o celular da vila para descobrir a verdade? E agora que Dina, Pilar e Ademir foram expostos diante de todos, quem vocês acham que vai tentar fugir primeiro? Deixem o like, comentem a opinião de vocês e continuem comigo, porque a vingança de Adriana está apenas começando.